Boa tarde a todos. Entrevista com o presidente Marcelo Paes, neste dia 18 de novembro, quinta-feira. Presidente, boa tarde e obrigado por ter vindo. Boa tarde a todos que nos acompanham, torcida do Fortaleza, pessoal de imprensa. Venho aqui nesse momento, acho que é importante, né? Depois de um momento difícil, a gente está aqui, dar cara a tapa, pedir o máximo de perguntas possíveis, dentro do que é combinado também entre a Ascom e os órgãos de imprensa. Venho aqui pedir desculpas ao torcedor por esse momento, né, por jogos ruins que a gente vem fazendo, derrotas, não só a de ontem, já são alguns jogos que a gente tem uma performance abaixo e a gente tem que ter a humildade de reconhecer, pedir desculpas, saber que o torcedor tem feito seu papel, né, de todas as formas possíveis, no treino aberto, no estádio, em tudo que pode. E a gente tem que, da melhor maneira, buscar retribuir isso. Então, todos nós aqui dentro temos nossa parcela de culpa, eu tenho minha parcela de culpa como presidente, o departamento de futebol, comissão técnica, jogadores, e a gente tem que refazer essa rota e terminar o ano bem. É isso que a gente quer e vamos em frente, estou aqui para responder todas as perguntas. Para a gente começar, presidente, a gente inicia com a pergunta da Thaís Jorge, do ge.globo.ce. Marcelo Paes, qual conversa você teve com o elenco e Vojvoda após a derrota por 4-0? O que é que você cobra deles depois de um resultado tão expressivo? E o que você pode falar para a torcida que ainda sonha com Libertadores? Bem, conversamos com a comissão técnica ainda ontem no estádio e hoje pela manhã também. E eu conversei com o elenco agora há pouco. Tivemos um bate-papo muito verdadeiro, muito franco, uma cobrança de parte a parte e um compromisso de que a gente volte às vitórias, né? De que a gente volte a performar da melhor maneira possível. Futebol, existe cobrança, é um ambiente normal de ser cobrado, e a gente tem que estar acostumado com isso. Não estamos satisfeitos com o que está acontecendo com as últimas rodadas, temos ciência de que a nossa performance caiu, a pontuação caiu, mas ainda assim estamos no 6º lugar. Ainda assim, dependemos só das nossas forças para conquistar um objetivo grandioso que nunca ninguém conquistou aqui no futebol cearense. Eu lembro muito bem, quando começou o ano, depois da Série A do ano passado, né, o torcedor chegava para a gente e dizia o seguinte: presidente, pelo amor de Deus, não vamos passar sufoco esse ano. E esse ano o sufoco é zero, né, do ponto de vista de rebaixamento. A gente se livrou muito mais cedo, temos uma Sul-Americana garantida, mas foi criada uma expectativa alta, né, de Libertadores, criada por nós mesmos, pela pontuação, pela performance, por estar sempre entre os primeiros do campeonato, e nas últimas rodadas a gente deixou de pontuar, o que causa uma preocupação em todo mundo. Então a conversa é nesse sentido, de retomar, né, de acreditar, de corrigir o que tem de errado. É claro que tem coisa errada, a gente tem que corrigir internamente, né? Não vou dizer aqui o que é que tem de coisa errada, porque aí eu vou estar facilitando ainda mais a vida dos adversários, né? Eu não estou aqui para facilitar para o adversário, estou aqui para resolver os nossos problemas. E os jogadores entenderam, concordaram, comissão técnica também. Então está todo mundo ciente, não tem ninguém aqui numa bolha achando que está tudo bem. A gente sabe que não está legal, os últimos jogos não foram bons, a derrota de ontem é dolorosa, mas a gente tem que olhar para frente, corrigir e fazer ainda melhor. Próxima pergunta, Thaís Lemos, Glória e Tradição. Marcelo, o Fortaleza apresentou desempenho fechatório naquele que pode ser considerado o pior clássico rei da sua história e fez com que seu torcedor deixasse a arena envergonhado e sem esperança. Qual será a resposta da diretoria para o que aconteceu? Bem, foi um clássico rei muito ruim mesmo, não sei se o pior, como a Thaís cita, talvez da vida dela, talvez, né? Ela é jovem, conheço a Thaís, e respeito o sentimento dela. Também saí envergonhado, também saí muito chateado, mas a vida ela tem vitórias e derrotas e a gente tem que saber conviver com isso, dar a volta por cima, né? Esse elenco é um elenco vencedor, esse trabalho que tem sido feito nos últimos anos é um trabalho vencedor. A gente tem se notabilizado por contar histórias de sucesso, né? De um time que atualmente é tricampeão estadual, que fez a melhor campanha da história da Copa do Brasil, que ganhou o maior título da história do futebol cearense e que está fazendo uma campanha muito boa. Estamos a 4 pontos apenas da melhor campanha do próprio Fortaleza na Série A. Mas fica a dor, fica a chateação da derrota, a gente reconhece, não tem só que pedir desculpas por isso e se juntar, né, ter autocrítica, ter análise interna, ter coragem de apontar os erros internamente e, sobretudo, saber dar a volta por cima. Esse elenco já deu volta por cima em alguns momentos.
nesse ano mesmo, né? No primeiro turno, a gente também perdeu o Clássico, depois pegamos o CRB pela Copa do Brasil fora de casa, eliminamos o CRB e fomos para São Paulo e ganhamos do Palmeiras. Era um momento difícil também, né? E própria Copa do Brasil, a gente perdeu o primeiro jogo do Atlético Mineiro, viemos aqui, ganhamos do Atlético Paranaense, ganhamos muito bem. Então o clube consegue dar resposta em alguns momentos difíceis e que a gente consiga novamente. Eu acho que é isso que a gente tem para falar. Esse mesmo grupo que está sendo criticado é o grupo que nos trouxe até aqui com 49 pontos. Então, a resposta está aqui dentro. Aqui a gente tem que voltar à trilha das vitórias. Próxima pergunta, Anderson Azevedo, futebolês. Marcelo, se não há nenhum problema com a questão financeira e o Vojvoda não tem problema com o grupo, o que justifica tanta apatia em 2 jogos, principalmente sendo um clássico, e o que pretende ser feito para evitar que uma vaga histórica na Libertadores seja perdida? Haverá diminuição no preço dos ingressos para os últimos jogos, por exemplo? Nada justifica a apatia, não tem uma justificativa plausível, clara, né? Nem mesmo desfalque, cansaço. Todo clube tem desfalque, todo clube tem cansaço. É uma queda de performance mesmo, uma crise técnica. A gente está vivendo uma crise técnica que não é além de uma crise técnica. É importante isso, porque quando começa a perder, eu já estou acostumado no futebol, surgem 1000 teorias, né? Não pagou premiação, elenco está rachado, não tem nada disso. Premiação em dia, salários em dia, o dia a dia é bom, tem algum problema natural, num grupo de 30 pessoas, é natural que um pense um pouquinho diferente, haja uma cobrança, e até é bom que haja cobrança, né? Ruim é quando tem apatia total, que nem se cobra quando perde, como perdeu ontem. Então, a gente tem que conviver com isso, dar a volta por cima, superar, voltar a ganhar. A melhor resposta é a vitória, né? Eu acho que, a partir de agora, a gente tem que falar pouco e jogar muito. Eu estou aqui falando em nome de todos, da comissão técnica, dos jogadores, da diretoria, dando a cara a tapa, podem me criticar, faz parte, estou aí para isso, e voltar a ganhar. Não tem resposta melhor, né? O microfone não vai resolver a nossa vida. O que vai resolver a nossa vida é entrar em campo contra o Palmeiras, fazer um grande jogo, pontuar, buscar vencer e pontuar nos próximos jogos. Charles Gaspar, Expresso FM. Marcelo, embora o Fortaleza tenha feito um grande primeiro turno, a limitação do grupo é um fato, ou seja, peças de reposição são poucas, pelo investimento que é bem inferior aos times de ponta. Ele pergunta como lidar com isso quando na próxima temporada aumenta mais uma competição no calendário do Fortaleza. Aumentando mais uma competição, aumenta a receita também, né? Então, com receita a mais, a gente pode, de repente, ter ainda mais atletas. Todo time tem sua limitação, maior ou menor. A gente sofre algumas críticas, podia ter reforçado mais, podia ter trazido posição A, posição B, e a gente sempre lembra que no momento em que existem essas discussões de contratação, a discussão é interna, né? Diretoria, comissão técnica, e aí vamos trazer, precisa trazer, e se analisa muitas coisas, sobretudo também quantidade, tamanho do elenco. Não adianta você também ter um elenco super inchado, contrata, podia ter mais zagueiros, podia ter mais lateral esquerdo, podia ter mais volante. Aí será que estariam jogando? Será que estariam sendo necessariamente úteis? Ou seria só quantidade? Ou seriam só mais peças que seriam criticadas por achar que não são peças de reposição qualificada? Lógico que temos nossas limitações. E dentro das nossas limitações, nós temos a 6ª melhor campanha da Série A, né? Melhor do que muitos times que têm muito mais dinheiro que a gente. Então, aceito alguma crítica, mas eu acho que tem que se reconhecer também os méritos, né, do trabalho que foi feito, que está sendo feito, e que mantém o time aí com 33 rodadas sempre dentro dos 6 melhores do Campeonato Brasileiro. Então, acho que tem mais mérito do que erro, mas reconhecemos que o momento é ruim, baixar a cabeça, baixar a cabeça no sentido de aceitar a crítica, né? De aceitar a crítica, a gente tem que aceitar. Mas levantar a cabeça para se erguer e fazer o nosso melhor e voltar a vencer. Cacá Nogueira, Web Rádio Active. O ano de 2021 está sendo marcado na história do clube como um ano de sucesso, principalmente com a campanha na Série A do Brasileirão. Agora, na sua opinião, e sabendo que o campeonato é longo e desgastante, o que está acontecendo com o time nesta reta final de competição? Faltam opções de banco para manter a qualidade do time, desgaste dos jogadores ou até uma motivação a mais, com uma promessa de premiação maior com a conquista na vaga da Libertadores? Eu acho que é importante esse lembrete, né, do Cacazão, né? Sobre o ano, né? Acho que é legal a gente falar o ano, porque depois da rodada 38 a gente vai lembrar o ano como um todo, né? O tricampeonato, a melhor campanha na Copa do Brasil, semifinal de Copa do Nordeste, tendo feito a melhor campanha na primeira fase,
e a campanha na Série A, que a gente espera que seja a contento no final. Então, a gente não pode analisar só o recorde de agora. Agora é o que a gente está vivendo. Está vivendo, tem que sentir, tem que olhar para dentro, tem que buscar melhorar, mas existe um todo. E ele fala de contratação, de perfil... Isso, de banco de reservas. De banco de... Repete só essa parte aí, por favor, que fica melhor para poder respondê-lo. Agora, na sua opinião, e sabendo que o campeonato é longo e desgastante, o que está acontecendo no time nessa reta final de competição? Faltam opções de banco para manter a qualidade do time? Desgaste dos jogadores é um fator? Ou até uma motivação a mais, com uma promessa de premiação maior, com uma conquista na vaga na Libertadores? Essa questão de premiação, eu queria deixar muito, muito claro, de novo, né, porque existe muita fake news, né, principalmente está se avizinhando aí um período político e tal do clube, e às vezes se aproveita a derrota para fazer maldade. Eu estou vendo isso. E premiação está rigorosamente em dia, de tudo. E a premiação programada para a Libertadores é a maior que esse clube já teve em toda a sua história para um objetivo único. Né, para um objetivo único. Aqui no Fortaleza não tem problema de pagar a premiação, pelo contrário. Esse ano já pagamos muito dinheiro de premiação, porque o time deu resposta para isso, ganhou vaga em Copa do Brasil, passou de fase, entre outras coisas, foi campeão cearense, jogos da Série A. Aqui a premiação é por jogo e por objetivo. Então, premiação não é problema, não existe de forma alguma, os jogadores estão pedindo algo a mais, mentira. Mentira quem está dizendo isso. Estão querendo renegociar. Mentira. Tudo isso é mentira, digo aqui abertamente. Quem estiver falando isso está contra o Fortaleza, que quer tumultuar o ambiente por algum interesse pessoal. Então, premiação não é problema. Alguma limitação do elenco? Ok, normal. Todo elenco tem suas limitações. Qualquer time, quando perde 2, 3, 4 jogadores, vai estar mais fraco. Né? Isso é até uma seleção, perder 3, 4 jogadores, a reposição não necessariamente é igual. E a gente tinha um modelo de jogo muito encaixado, né? Muito encaixado, e quando perdeu, diminuiu um pouco, e são outros fatores também, cansaço, desgaste. É multifatorial, nunca é uma coisa só, certo? Eu acho que é importante o torcedor entender isso. Nunca é só um jogador, só uma posição, só o dirigente, só o treinador, só salário, que não é o caso, né? Sempre são vários fatores combinados que fazem vitórias ou momentos difíceis. E a gente tem que corrigir isso nesse momento, nessa reta final. Então, temos em alguns setores muitas opções, no ataque, no meio, na defesa um pouco menos, volante temos 4, qualquer um que joga a gente tem confiança, e faz parte de alguma limitação que a gente tem que tentar, lógico, corrigir para o ano que vem, né? O Fortaleza no ano que vem tem que sempre pensar em evoluir, pensar em qualificar. Eu lembro que ao final de 2020, da temporada 2020, né? Foi em fevereiro, a gente chegou e disse, a gente vai rejuvenescer o elenco, vai qualificar, vai ter mais opções, e o ano de 2021 está sendo bem melhor do que o de 2020. Então, assim, a gente imagina que deva ser feito também para 2022, sempre pensando em qualificar. Mas, para isso, a gente ainda tem 5 jogos, vamos tentar fazer a melhor pontuação possível para que a gente termine esse campeonato muito bem. João Pedro Oliveira, Rádio Maracanaú FM. Marcelo, o Fortaleza ainda tem 3 finais em casa para poder realizar o sonho da torcida, que demonstra sua chateação nas redes sociais com o time nessa reta final. O que o clube pode fazer para chamar a torcida para apoiar nesses 3 jogos depois de uma goleada em um Clássico Rei? Olha, a gente está baixando ainda mais o preço dos ingressos, né? Se você olhar o preço do ingresso do São Paulo era um, do Clássico foi outro, e esse de agora do Palmeiras já vai ser outro, menor. Só que existe um limite. O regulamento da CBF ele não permite que o ingresso seja vendido a R$10, por exemplo. Não permite, ele não pode vender o ingresso abaixo de um valor, de uma faixa específica lá que a CBF coloca. Então a gente vai trabalhar com preços mais populares, sim. Né? A gente está sentindo a dificuldade das pessoas de poder ir para o estádio. O país atravessa a crise econômica. 2 jogos por semana é pior ainda, porque tem que gastar 2 vezes. Né? Então a gente tem baixado aí o preço dos ingressos no limite que é possível. E a melhor forma de chamar o torcedor para o estádio é voltar a vencer. Na hora que a gente voltar a vencer, se ganhar do Palmeiras, se ganhar do Santos, aí no outro jogo em casa já vai ter mais gente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, baixar o preço sim, facilitar o acesso do torcedor sim, mas vencer é sempre o melhor remédio, o melhor convite para vir para o estádio.
Priscila Moreira, Razão Tricolor. Presidente, como o Fortaleza pode se reinventar nesta reta final de campeonato, baseado em que o sonho da Libertadores permanece vivo? Eu acho que não é nem se reinventar, Priscila, é voltar a ser nós mesmos. Eu acho que nós precisamos voltar a ser o que fomos esse ano. Um time intenso, um time aguerrido, um time que buscava muito gol, um time que sempre se defendeu muito bem, um time atento, concentrado. Ontem nós tivemos muitas desconcentrações, num jogo decisivo. Então, a gente não é se reinventar, é voltar a ser o que nós já fomos. E, bem lembrado por ela, que o sonho permanece vivo, sim. Né? Hoje, nós estaríamos na Libertadores com vaga direta, se o campeonato terminasse hoje, e temos aí 5 rodadas para consolidar essa posição. Próxima pergunta, Sérgio Moura, Portal Debate Tricolor. Presidente, após a hecatombe de ontem e as várias derrotas com goleadas sofridas no presente ano, podemos culpabilizar tudo isso a... Ele faz uma lista aqui, presidente. 1. Limitação orçamentária do clube. 2. Escolhas erradas na escalação e formatação tática do time. 3. Perda de rendimento físico, técnico e confiança do elenco. E 4. Algum problema no relacionamento entre jogadores, comissão técnica e diretoria? Olha, eu falei numa pergunta anterior, né, que sempre é multifatorial. Então, assim, pode ter um pouquinho de cada disso, sim, né? Um pouquinho de questão técnica, um pouquinho de algum jogo que a gente poderia ter atuado diferente, né? O desgaste, eu não digo que tem um problema de desgaste, mas a convivência, naturalmente, a gente convive no dia a dia, viaja, está junto e, sei lá, de repente, um jogador está um pouco mais satisfeito ou menos satisfeito porque está jogando mais ou porque está jogando menos, mas isso é normal, a gente tem que saber conviver isso no grupo de futebol, são 30 pessoas, cada um com seus objetivos, cada um com seus desejos, e isso não pode atrapalhar. Então, volto a dizer, são vários fatores combinados, o desgaste físico, alguma dificuldade quando a gente perdeu jogadores importantes por lesão, né, cansaço, e aí a gente caiu a performance, falta de concentração, né? De repente, será que já atingimos o objetivo? Não atingimos, queremos algo a mais. Temos a Sul-Americana? Temos. Fortaleza, pela pontuação, já deve estar na Sul-Americana, diz que já está, né? Mas podemos conquistar algo a mais. Então, assim, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, dizer que não tem falha, que não tem erro. É claro que tem. Se a gente deixou de fazer pontos nos últimos 5 jogos, né, alguma coisa está faltando. Mas plenamente reversível, plenamente possível de voltar a vencer. Futebol é do céu ao inferno ao céu. Nós podemos voltar para o céu, né? Se a gente ganhar sábado, a gente passa o Bragantino, por exemplo, com o mesmo número de jogos. Pode passar o Corinthians, né, que vai jogar também. Então, vamos fazer o nosso melhor. Tudo que eu tiver para falar, eu vou falar aqui. E depois a gente tem que trabalhar. Falar menos e trabalhar muito. Próxima pergunta é do Marcos Mateus, Bora Leão. Paz, por que na insistência de afastar o torcedor com ingressos caros, sendo que neste momento o importante é estádio cheio e resultados positivos? Eu discordo da forma da pergunta do Marcos Mateus, com todo respeito a ele. A insistência em afastar o torcedor. O que a gente mais quer é o torcedor perto da gente, né? Fizemos o social, né, o passaporte social. Baixamos o preço do jogo do São Paulo para o Clássico, baixamos o preço do Clássico agora para o Palmeiras. Então, Marcos, me desculpe, mas não tem insistência nenhuma em afastar o torcedor. Pelo contrário, a gente quer o estádio cheio, a gente quer o máximo de pessoas possíveis. Volto a dizer, existe um limite de preço no ingresso. Você não pode baixar do que tem lá no limite da CBF, tem no regulamento. E isso a gente até lamenta. De repente, se pudesse botar ingresso a R$10, né? E 5 a meia, eu acho muito baixo, assim, né, pelo espetáculo de Série A, mas se pudesse, botaria R$10 para ter mais gente ainda, para facilitar. Eu sei que as pessoas têm dificuldade financeira de ir ao estádio, eu reconheço isso assim claramente, né, o país passa por dificuldade, mas existe um limite legal ali da gente não poder baixar absurdamente o preço do ingresso. Então, Marcos, falo de coração, não tem insistência nenhuma em querer afastar o torcedor. Pelo contrário, eu quero que ele esteja presente, participativo, apoiando, porque assim a gente tem mais chance de vitória. Edmilson Barbosa, Rádio Clube AM. Presidente, a premiação para a Libertadores é bastante atrativa para os jogadores? Bastante atrativa, combinado desde o início do ano, ratificado, e em nenhum momento o grupo de jogadores veio nos pressionar para mudar isso. Não houve essa discussão, não houve essa conversa, não houve essa tentativa de mudança do que já estava combinado junto com eles. Então, isso não é um problema.
Garanto a vocês que não é um problema. E é um dinheiro significativo. Próxima pergunta, Jorge Telmo, Rádio Metropolitana e Rádio A Voz da Fiel. O que o presidente, Marcelo Paes, vai poder fazer junto com o grupo para que o Fortaleza volte a vencer e consiga chegar à Libertadores? Já estamos fazendo, né, desde ontem. Desde ontem não, desde sempre. A gente está sempre trabalhando, atuando, conversando. E não é só o Marcelo, é o Alex Santiago, é o Papelinha, é o Daniel, é todo mundo que está ali próximo, junto dessa diretoria, querendo fazer o clube crescer. Conversar, cobrar, apontar onde está errado, discutir, ter a coragem internamente, como a gente tem feito, de olha, a gente acha que tem que melhorar aqui, vamos conversar sem vaidade. As conversas que existem, elas são profissionais, não é nada pessoal. Quando a gente vai apontar um erro de alguém, seja de quem for, é profissional. Olha, eu acho que isso aqui não foi bem feito, tem que melhorar aqui. Isso a gente faz internamente. Às vezes as pessoas querem que eu vá aqui para a imprensa e dizer, a gente cobrou jogador tal, cobrou... Eu acho que não é por aí. Roupa suja se lava em casa, né? A gente resolve os nossos problemas aqui. E a melhor resposta é a bola entrando, é ganhando o jogo, é voltando a ganhar o jogo. Não tem nada mais importante do que isso. Mas internamente a gente trabalha, cobra, conversa, entende que o momento é difícil, reconhecemos que o momento é difícil, não tem ninguém aqui pensando fora, né, da casinha de que não é um momento difícil, mas também a resposta, as soluções estão aqui dentro. Ricardo Tavares, Portal Futebol Cearense. Depois de um ótimo primeiro turno, o Fortaleza faz a 14ª campanha do segundo. O time caiu de rendimento. Foi notório que, quando perdeu alguns titulares, a equipe perdeu intensidade e qualidade. Ele pergunta, você acha que houve um erro de planejamento no momento de fortalecer o elenco? Olha, se a gente fosse falar em planejamento, ninguém planejaria que o Fortaleza estaria em 6º lugar na 33ª rodada. Nem o Ricardo Tavares. Tenho certeza que ele não planejaria isso. E ao longo do campeonato a gente fez reposições onde se identificou internamente que era necessário. Às vezes o torcedor pensa diferente e eu respeito o pensamento do torcedor, que acha que podia ter um jogador mais em tal posição e tudo, e até talvez pudesse ter, mas não necessariamente é isso a causa do problema da queda de performance. Eu volto a dizer, são sempre muitos fatores combinados. E existe também um respeito orçamentário, né? Uma das coisas que nos trouxe até aqui é salário em dia, é premiação em dia, é premiação boa. Então, quando você começa a trazer jogador demais, encarece o elenco, de repente você deixa de pagar. E essa conta chega, né? O Fortaleza hoje é um clube que está numa Série A, numa 6ª colocação, à frente de muitos clubes que têm mais dinheiro, mais orçamento, mais história, jogadores mais valiosos e não estão conseguindo fazer mais que a gente. Por quê? Talvez porque a gente tenha essa organização, né, essa segurança na questão de números, de contratações, de não onerar absurdamente a nossa folha, e entendo que o ano é bom, mas sempre se pode melhorar, né? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade de buscar para o próximo ano, buscar para frente, fazer o clube cada vez mais assertivo em suas contratações e ter sempre elencos cada vez melhores. Próxima pergunta, Afonso Ribeiro, Jornal O Povo. São 5 jogos, presidente, sem vencer na Série A e as 2 últimas derrotas com placares elásticos. A diretoria já conseguiu fechar um diagnóstico sobre os motivos da queda da equipe? Há problemas internos no elenco? A gente volta no tal do multifatorial, né? Sequer muitas vezes... Você viu que as perguntas elas se repetem às vezes com foco diferente, né? É problema interno, é premiação, é elenco, foi contratação que faltou. É sempre soma de fatores e a gente tem que corrigir internamente. Não é ambiente interno, né? Não é salário e premiação, longe de ser isso. Longe de ser isso. É futebol também, né? Tem adversário, tem momento, tem estado de espírito naquele dia, né? Do mesmo jeito que a gente perdeu esses jogos aí, que foi doloroso, a gente também ganhou jogos fantásticos, né? Ganhamos do Palmeiras lá dentro, ganhamos do Atlético Mineiro lá dentro, ganhamos do Internacional de 5-1 aqui, e ganhamos do São Paulo no Morumbi, tivemos momentos muito bons do Corinthians aqui. Então é tentar internamente, voltando até para a pergunta da Priscila, não é nem se reinventar, é voltar a ser o que nós sempre fomos. Se a gente voltar a ser o que nós sempre fomos durante o campeonato, os melhores momentos do campeonato, a gente vai voltar a pontuar mais e voltar às vitórias.
Mário Kempis, blog do Kempis. Muito obrigado, presidente, por permitir que eu faça a pergunta nessa entrevista. A TUF, maior organizada do clube, soltou uma nota muito dura e muito forte. A torcida diz que não aceita patifaria no clube, que é obrigação do time conquistar a vaga para a Libertadores e que ou joga por amor ou joga por terror. Além de outras declarações muito fortes. E ele pergunta, queria saber de você qual a resposta do clube a essa nota. Bem, como o Kempis falou da pergunta, né, é importante lembrar que a assessoria de comunicação tem uma forma de trabalhar, né, que são 12 perguntas, que tem um horário estabelecido para mandar aquelas perguntas, e no caso o Kempis mandou depois, né? E eu fiquei sabendo e respondo ele com o maior prazer, não tenho problema nenhum. Se tivesse mais 10 perguntas aí, eu responderia, independente de quem fosse. Mas existem regras que devem ser respeitadas, devem ser sempre zeladas. Eu acho que em qualquer lugar isso existe, mas numa boa. Sobre a nota da TUF, eu li a nota da TUF. Eu também não aceito nenhum tipo de patifaria no clube, seja em qualquer setor do clube, né? E se a gente identificar patifaria, a gente vai punir severamente. Entendo o posicionamento da torcida organizada, é uma torcida que tem história no clube, que tem 30 anos de arquibancada, que apoia, que se faz presente, que leva bandeira, que grita, que viaja, que vem para o PC. Então, respeito totalmente a nota deles. É uma nota até bem escrita, eu vi a nota. Essa questão do joga por amor, joga por terror, sempre se falou, né? É uma frase de efeito, a gente tem que respeitar, mas jamais a gente vai tolerar aqui qualquer tipo de violência, qualquer tipo de ameaça, de intimidação. Isso aí não rola para a gente, não tem condição, mas uma nota que demonstrou a insatisfação deles, né? Eles estão insatisfeitos, eu também estou insatisfeito, eu também estou pé da vida, eu também estou chateado, entendo perfeitamente, e não só da TUF, das outras torcidas que estiverem aí também, JGT, Bravo, né? Qualquer torcida que se sinta chateada, porque eles vibram pelo Fortaleza, se dedicam, vivem muito o Fortaleza, né? Assim como o torcedor comum também, não só o de organizada, o torcedor comum que assiste o jogo em casa, que assiste com o filho, que assiste no interior, que vem de caravana do interior para assistir o jogo, ontem eu sei que vieram caravanas para assistir o jogo, o cara volta para casa chateadíssimo, né? Como eu também voltei para casa chateado, como eu quase não dormi. Então o meu sentimento, ele é igual do torcedor, só que eu tenho o mundo todinho nas minhas costas cobrando, né? Em virtude do resultado ruim, e a gente tem que saber conviver com isso. Respeito a nota, acho que eles estão no direito deles, o diálogo sempre é possível, sempre está aberto, e não tem coisa melhor do que voltar a vencer. Voltar a vencer, voltar a bola entrar, resolve tudo isso. Para a gente finalizar, presidente, pergunta do Igor Vilela, da TV Otimista. Caso o Fortaleza não venha a se classificar para a Libertadores, Marcelo, ficará um sentimento de frustração? Olha, entendo que sim, né? Porque a frustração ela é proporcional à expectativa, né? Quando a expectativa é X e essa expectativa não se conquista, aí vem o sentimento de frustração. A frustração ela não combina muito com o planejamento, porque o nosso planejamento inicial, né, a gente deixou isso claro, tem gravado aí, era uma vaga na Copa Sul-Americana, que o Fortaleza só disputou uma, né, deve disputar a segunda ou a primeira vez a Libertadores. Uma ou outra a gente vai participar. Só que ao longo da campanha a gente está sempre ali em cima e tem essa expectativa de Libertadores. Mas eu queria muito que a gente jogasse cada jogo pela honra, sabe? Pela honra. Os últimos jogos a gente não honrou as cores do Fortaleza de alguma forma. Então, se a gente jogar pela honra em cada jogo e a gente entregar tudo dentro de campo em cada jogo, a gente volta a vencer e, voltando a vencer, a gente tem muitas chances de ir para a Libertadores. Se não acontecer, pode sim ser uma frustração, um aprendizado, mas ao final do ano a gente vai olhar para 2021 e vai lembrar de um tricampeonato estadual, da melhor campanha da história da Copa do Brasil, de uma semifinal de Copa do Nordeste e de uma campanha no Brasileiro, que espero que na rodada 38 seja uma campanha que, ao final, esteja todo mundo orgulhoso e não com sentimento de frustração. É isso, presidente. Muito obrigado por ter vindo. Aos jornalistas, muito obrigado por ter enviado as perguntas. Nosso boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, abraço em todos e vamos em frente, juntos, fazendo o melhor pelo Fortaleza. Forte abraço.